Com vocês, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu quero pensar com você sobre saúde espiritual. Como que você cultiva a sua saúde espiritual? E pesquisando e pensando na minha vida, em fontes, eu quero deixar para nós, esse é o primeiro vídeo, mas eu vou falar as três conselhos fundamentais para que tenhamos uma saúde espiritual. Eu creio que desses três conselhos, o primeiro é alimentar-se continuamente da palavra e da oração. O segundo é priorizar a mudança do coração, do homem interior. E o terceiro, viver em comunidade e mútua exortação. Então, eu vou falar nesse vídeo sobre o primeiro conselho, que é alimentar-se continuamente da palavra e da oração. João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos que ninguém vai ao Pai a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Então, a vida espiritual saudável não é técnicas superficiais para alívio imediato de sintomas, mas é um processo dinâmico. E esse processo ele está centrado em Jesus Cristo. É estar em Jesus Cristo, é ter uma experiência com Jesus Cristo. Nós sabemos que nos dias que nós vivemos, talvez as pessoas tenham muita informação sobre Jesus, mas nós olhamos para a palavra de Deus e Jesus ele quer o quê? Uma experiência real na individualidade de cada pessoa. Como o cristianismo trata esse assunto? Cremos em algo radical. A verdade é uma pessoa e seu nome é Jesus. Então, para que nós venhamos a fundamentar a nossa vida num solo onde nós tenhamos saúde espiritual, nós podemos perceber que Jesus, ele é, na fé cristã, na fé bíblica, insubstituível. Porque nenhum sistema religioso pode satisfazer, a não ser um redentor. E essa redenção veio pelo sacrifício de Jesus Cristo, pelo trabalho de Deus na história. Efésios 1,7 diz: nele temos a redenção pelo seu sangue. Também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. Então, o encontro mais importante que vai nos trazer saúde espiritual, o encontro mais importante é o encontro pessoal com Jesus Cristo através da fé, que vai trazer o processo de mudança. E essa mudança não é exterior, é pela presença e poder desse Redentor, que não é apenas uma informação, mas o Redentor que é vivo e ativo, morreu na cruz, mas ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por nós, um dia voltará, mas não nos deixou órfãos, ele nos enviou o Espírito Santo sobre a nossa vida. E ele trabalha na individualidade, esse processo é na individualidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, esse processo nos encoraja a cada dia para olharmos através do espelho. E qual é esse espelho? A palavra de Deus. Então, é a presença de Cristo, a experiência salvífica com Cristo, de salvação, que vai capacitar a que nós venhamos o quê? A caminhar na fé, a caminhar nessa vida chamada vida cristã, rumo à eternidade, mas vivendo uma vida de qualidade e de experiência com Deus. A estabilidade espiritual que nós precisamos para termos saúde espiritual é a convicção de que as Escrituras, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é suficiente para nos ensinar essa verdade, a verdade que é Jesus, e nos treinar na justiça, nos treinar para que venhamos viver uma vida transformada no nosso interior e uma vida que vai fazer a diferença nas nossas ações, porque fomos transformados.
Em 2 Timóteo 3:15 a 17, fala sobre a inspiração da palavra de Deus, fala sobre as Escrituras. O versículo 16, ele nos diz o seguinte, ele diz assim, que ela nos ensina, ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, nós precisamos ter essa experiência não só de informação. Muitas pessoas estão vivendo um cristianismo de uma informação de Jesus Cristo. Elas sabem sobre Jesus Cristo. E até em muitos lugares nem se fala mais o nome de Jesus Cristo. Mas, no sentido, é um chamado para que nós venhamos ter essa experiência de salvação com um Redentor que é vivo. É um chamado para que nós venhamos a ser transformados em filhos de Deus. É um chamado para conhecer o nosso chamado como filhos de Deus Pai. Então, quando nós mudamos através do arrependimento, da pregação do Evangelho, na forma individual, nós realmente vamos estar capacitados, quando nós fizermos o reino de Deus fazer parte do nosso coração, no nosso interior, de transformar o ambiente. Jesus quer nos ensinar, Jesus quer nos ensinar a viver como discípulos, Jesus quer nos ensinar a viver como alunos, para que nos tornemos seus instrumentos de mudança na vida das pessoas, na história das pessoas e continuar a viver essa graça. Porque Jesus, quando ele vem até nós, ele começa o seu ministério, Jesus Cristo é o conselheiro maravilhoso, que quer transformar pessoas, que quer desenvolver discípulos através do discipulado, da caminhada com ele, seguindo a verdade em amor, crescendo em tudo que é o cabeça, que é Jesus Cristo, Efésios 4:15. Então nós precisamos da palavra. A saúde espiritual vem conhecer Jesus Cristo através da palavra. A palavra, a Bíblia Sagrada é a autobiografia de Deus, é um Deus que se manifesta, um Deus que se revela na história para nos enviar Jesus Cristo e se apresenta a nós para trazer salvação, redenção, transformar as nossas vidas e nos fazer, certamente, um instrumento de mudança na vida das pessoas. Quando Cristo é mais do que uma informação na nossa vida, quando Cristo tem uma experiência real, ele muda casamentos, ele transforma as comunidades, ele transforma relacionamentos, porque não é apenas uma informação, é uma pessoa real que veio e morreu na cruz por nós e enviou uma pessoa real, o Espírito Santo, para trabalhar e expressar realmente a sua graça na nossa vida. Então a palavra de Deus, ela não é apenas informação, ela é inspirada. Foram homens que escreveram, mas foi inspirada pelo Espírito. A palavra de Deus não é apenas informação, mas a palavra, junto com o Espírito Santo agindo na nossa vida, ela não é apenas informação, mas instrumento que o Espírito Santo usa para revigorar a nossa alma e dar alegria ao coração. Quantos sedentos, quantos machucados, quantos feridos, quantos lançados no pecado, quantos desanimados, quantos perdidos na vida encontraram a experiência com o Redentor vivo e real, Jesus Cristo, e vieram a viver a alegria e a sua presença. Então a palavra, ela é muito importante. É importante que eu e você, nós nos debrucemos diante da palavra, que é a revelação de Deus sobre as nossas vidas, para que venhamos ter salvação, para que venhamos ter direção, para que venhamos usufruir de uma presença de um Jesus real e não apenas de uma informação. E acompanhado da palavra de Deus, nós temos a oração. A oração é a expressão objetiva de nossa dependência de Deus. Quando nós deixamos a oração de lado, quando a ausência de oração, nós estamos sinalizando uma tentativa de viver por conta própria. Uma vida saudável requer o hábito de ouvir o que Deus diz na sua palavra inspirada. Quando você abre as Escrituras, não apenas pegando uma informação histórica, mas tendo a fé de que o seu Redentor vivo está falando com você através do Espírito Santo, não é? Então, uma vida saudável requer o hábito de ouvir Deus da Bíblia. Você abre ela e crê. Mas também responder a Ele com sinceridade redimida, que abandona os monólogos internos.
para entrar em um diálogo vivo com o Criador. Você já pensou e percebeu que muitas orações parecem que nós estamos conversando conosco mesmo? Mas será que muitas orações não têm sido apenas um monólogo? Então nós precisamos deixar esse monólogo e, através das Escrituras que, ao ouvir a palavra de Deus, acrescentam a fé ao nosso coração, não é? Deixar esse monólogo e se envolver nesse diálogo vivo com uma pessoa viva. Jesus Cristo, através do seu Espírito hoje na nossa vida, e realmente esse diálogo vivo com a pessoa cuja opinião realmente importa. Deixar o alto papo, a conversa consigo mesmo e ter a fé de ouvir a palavra, de crer que não é apenas uma informação, mas é Deus falando com você, não é? E aí vivenciando essa experiência de ouvir a Deus, a sua palavra, na ação do Espírito Santo você falar com Deus. Então, a oração é a expressão objetiva da dependência, da experiência, da comunhão com Deus. Agostinho de Hipona disse: a oração não muda a Deus, mas muda aquele que ora. Charles Spurgeon, ele diz: a oração é o elo invisível que liga a fraqueza humana ao poder divino. Teresa de Ávila, no século XVI: orar é tratar de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos que nos ama. Então, quando nós entramos na presença, quando você abre a Escritura Sagrada, você sabe que é um Deus que te ama e que ali se revelou, manifestou essa revelação, inspirada pelo Espírito, que quer moldar o nosso coração. Nós realmente podemos, nesse relacionamento de amizade, estamos a sós com aquele que sabemos que nos ama. A experiência da oração, Jesus orava regularmente. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Não é verdade? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava para a comunhão com o Pai, para descanso físico, descanso emocional e o descanso para ter essa comunhão com o Pai. O Verbo se fez carne, ele deixou toda a sua glória, ele se humilhou, se fez servo, andando em nosso meio, e ele está nos ensinando a importância da oração. Jesus orava antes das decisões importantes. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6,12, comunhão para as decisões. Jesus também orou em momentos de angústia. Lá em Lucas 22:44, você pode confirmar lá depois. E estando em agonia, orava ainda mais intensamente. E em Lucas 22:42, Pai, se queres passar de mim este cálice, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então nós vemos a palavra e oração que vai nos trazer essa experiência para iniciarmos a nossa saúde emocional, alimentar-se continuamente da palavra e da oração. A minha pergunta que eu faço para você, para nós, é que nós estamos nos relacionando com uma informação, apenas com um conhecimento, com uma sabedoria, ou nós estamos nos relacionando com um Deus que enviou Jesus Cristo, mas numa experiência real, que nós alimentamos da palavra e também falamos com Ele nessa amizade de Pai, o nosso Pai, e nós como seus filhos, como seus servos, envolvidos por sua graça em todos os momentos da nossa vida. Oramos quando pecamos, pedindo perdão, porque o pecado nos separa de Deus. Oramos quando estamos angustiados, porque Ele alivia a nossa alma. Oramos nas decisões, porque Ele encaminha Ele nos dá sinais para que venhamos tomar as decisões corretas. Mas o mais importante, nós oramos, acima de tudo, para que possamos desfrutar da sua amizade, da sua presença e da sua comunhão. Nesse primeiro conselho, para que nós tenhamos e cultivemos a saúde espiritual, nós necessitamos alimentar-se continuamente da palavra e da oração. Vamos orar em nome de Jesus? Pai, eu te louvo e te exalto por aquele que está me ouvindo e vendo nesta hora. Senhor, nós não queremos nos relacionar com uma informação. Nós não queremos nos relacionar com uma ideia.
Nós queremos nos relacionar com o Deus vivo, redentor, que é presente, que é amigo, que é uma pessoa que morreu na cruz para nos salvar, que está à destra do Pai intercedendo por nós, mas nos enviou o seu Espírito e fala com a sua carta de amor, a palavra de Deus, sobre as nossas vidas e nos dá a oportunidade de respondermos a Ti, não a uma informação, mas a um Deus vivo que caminha, que mora conosco. Olha para aquele que ainda não se entregou a Ti, reconhecendo a Ti como Senhor e Salvador, para que possa entregar-se a Ti. Porque aquele que crer no Senhor Jesus Cristo, aquele que crer e for batizado será salvo. Ó Pai, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espírito Santo, faz a tua obra naqueles que ouvem nesse momento e que eles possam sentir a tua doce presença, o doce gosto da sua palavra, a comunhão contigo, que haja salvação, arrependimento, reconhecimento que somos pecadores e que necessitamos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.